Estou aqui com as minhas colegas, a doutora Iride Caberlon, enfermeira e especialista em gerontologia, e a doutora Juliana Junqueira, especialista em geriatria e fazendo parte aí, membro da atual diretoria, né, da gestão na atual diretoria. Bom, com vocês, então, hoje nós preparamos aí alguns pontos importantes para falarmos sobre quedas, né? Um evento tão importante na vida dos idosos, porque cerca de 30% dos idosos caem uma vez ao ano. E fruto dessas quedas, 10% podem gerar, né, geram uma lesão importante. Então, por isso que, né, nós pensamos aí, enquanto SBGG nacional, de preparar essa fala para alertar, né, quanto aos riscos, o que a gente pode fazer de prevenção, né? As quedas também, elas levam, né, a muitas internações, né, a mortalidade, né, aumenta o risco de morte aí do idoso. Mas, assim, é importante percebermos o dia a dia do idoso, né? E realmente, assim, o profissional que atua na geriatria ou na gerontologia, estar atento para essa avaliação do risco do idoso cair, né? Então, assim, o evento, né, a queda é um evento multifatorial. É como se a gente pensasse no iceberg. Quando a gente olha um iceberg, a gente só vê aquela pontinha, né? Mas, assim, o que está embaixo, né? O que está para baixo daquela ponta que a gente vê? Isso que é uma analogia das quedas. Então, a queda é um evento, é um desfecho que ocorre, mas assim, o que causou aquela queda? Né? O que causou, quais os motivos, né? O que levou aquele idoso a cair? E aí, pensando nisso, a gente deve considerar os fatores intrínsecos e extrínsecos dessa queda. Então, os fatores intrínsecos são aqueles fatores relacionados à própria pessoa, né? Então, uma fraqueza muscular, um déficit auditivo, visual, cognitivo, né, alguma doença prévia que ela tenha. Então, são os fatores próprios, né, da pessoa, os fatores intrínsecos. Já os fatores extrínsecos que podem levar essa queda, então pode ser um solo irregular, né, um piso escorregadio, né, alguma falta de adaptação no ambiente, isso pode gerar, né, aumentar o risco de quedas. Então, todos esses fatores, né, é importante, né, que o profissional, tanto da geriatria quanto da gerontologia, ele fique atento para avaliar, né, o que esse idoso tem, quais os riscos que ele apresenta, né, e aí pensando nesses riscos, né, isso já faz parte de uma avaliação. Então, a avaliação que deve ser feita no idoso deve ser uma avaliação ampla, né, uma avaliação abrangente, né, e essa abordagem, né, que é uma abordagem gerontológica, que vê o idoso como um todo, também deve ser feito por uma equipe, né, uma equipe multiprofissional. Então, por isso que até, né, nós temos aqui a doutora Iride, enfermeira, a doutora Juliana, geriatra, porque a queda, ela não é apenas um profissional que vai tratar. Então, assim, muitas vezes, né, se o paciente cai e ele vai para um hospital, às vezes é um enfermeiro que faz um primeiro atendimento, um médico, né, um geriatra, mas vai passar aí, vai ser importante passar, né, por uma reabilitação com um fisioterapeuta. Doutora, quer falar alguma coisa, doutora Eridi? Não, pode Ah, tá seguir. bom, tá. Estou fazendo uma breve introdução aqui, depois já passo a palavra para vocês. Então, vai ser importante que essa atuação, né, seja uma atuação multiprofissional, né? E aí, assim, em tempos de pandemia, né, fiz algumas observações aqui para não esquecer os pontos importantes. Em tempos de pandemia, tudo isso, assim, fica um pouco mais alarmado, né, agravante. Por quê? Porque o idoso antes, ele saía, né, ele tinha uma melhor mobilidade, ele ia
muitas vezes fazia uma fisioterapia, participava de um grupo de idosos, né, no centro de convivência, ou em algum outro grupo na comunidade, né, ele saía para fazer compras, era uma pessoa ativa, e agora que ele não pode sair? Né, em tempos de pandemia, faz parte do grupo de risco, não pode sair, diminui sua mobilidade, isso pode, né, diminuir aí a função muscular dele, né, o desempenho muscular. Antes era uma pessoa ativa, agora não tanto. Só que aí, dependendo do idoso, ele vai querer se movimentar de alguma maneira em casa. Então, o que faz? Começa a arrumar um armário, começa a fazer uma faxina, aí começa a ter aquele dia da faxina que ele não estava mais acostumado, e aí fica com dores, e aí, muitas vezes, ele já não está mais fazendo os exercícios da fisioterapia, tudo isso, né, pode gerar mais dores. Então, assim, são vários fatores que, né, nós devemos aí prestar atenção enquanto profissional da área da saúde. Se ele tem um acompanhamento, né, agora falando da fisioterapia, se ele faz um acompanhamento fisioterapêutico, ou melhor, ele fazia. É importante que o profissional fisioterapeuta ele continue de alguma maneira monitorando esse paciente. Então, seja um telemonitoramento, ou seja, ele entre em contato com o paciente, ele ou por telefone, ou né, uma conversa com o familiar para saber como ele está, né, acompanhar esse idoso durante a semana, esse telemonitoramento regular, né? Para quê? Para que tanto o idoso quanto o familiar se sintam seguros, né? Agora, se não for um telemonitoramento, um teleatendimento, né? Como a gente fala, telereabilitação, mas não apenas enviando os exercícios para o idoso ou para o familiar fazendo o idoso, mas sim fazendo online, quer dizer, né? Acompanha, tem toda aquela infraestrutura para a realização do exercício, o idoso realiza, o fisioterapeuta acompanha, porque isso vai dar segurança, né? A gente vai estar, eu estou realizando esse teleatendimento, vejo que assim está dando resultado, o paciente está se mantendo ativo, né, de uma maneira. Então, tudo isso é importante para quê? Para a gente prevenir quedas, né? E, assim, deixar o mais seguro possível, né? O idoso em casa, ver se precisa fazer alguma adaptação no ambiente. De alguma maneira, né? Se o atendimento não era em domicílio, né? Os meus pacientes eu já fazia atendimento em domicílio com eles, então já conhecia a estrutura do domicílio, do quarto, do banheiro, mas caso o profissional ele não fazia esse atendimento em domicílio, é o momento, já que ele está entrando virtualmente, né, na casa do paciente, é o momento dele pedir, deixa eu olhar seu banheiro, né? Ontem mesmo eu fiz o atendimento de uma paciente que eu, né, já atendia na clínica, mas em casa eu nunca tinha atendido. E aí eu pedi para ela, eu falei assim, a senhora dá licença, né? Tem como eu olhar seu banheiro? Ela me mostrou, vi que estava todo adaptado. Então, assim, são aspectos que devemos levar em conta, já que o idoso está em casa, né, está sem um contato social, né, ou está o mínimo possível. E um outro fator que também é relevante é a questão do que a gente tem observado, né, até as publicações, né, até na mídia tem saído muito sobre isso, sobre as causas o que está acontecendo com essa pandemia. Então, com esse isolamento social, o que tem aumentado, então? Os sintomas depressivos, os sintomas, né, a ansiedade, os distúrbios do sono. Isso é muito sério quando a gente fala no idoso. Por quê? Porque distúrbio do sono, o idoso que não dorme bem, né, e que ele não tem aqueles cochilos ou que não tem aquela sonequinha, né, durante o dia, ele acaba, todo do ser humano que dorme pouco, ele acaba diminuindo sua atenção, pode ter um déficit, né, assim, na concentração dele, né, concentração, atenção, a cognição pode estar prejudicada, e isso aumenta o risco de cair, né, então também é importante que o profissional esteja atento a isso,
né, questionar o que tem acontecido com esse idoso, né, já que ele está restrito e não tem saído, porque essas saídas são muito positivas, né? Ele encontra com as pessoas, com os amigos, conversa, né? Tudo isso ajuda muito aí numa estimulação, né, da atenção, né, os aspectos emocionais, afetivos, sendo fortalecidos, e agora a gente está no momento aí de grande, num cenário assim bem certo, né, e que a gente nunca imaginava e que a gente tem que estar agora atento a esses aspectos, né. Bom, feita essa minha introdução, agora eu vou passar a palavra para a doutora Iride, enfermeira e com grande experiência na área. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, dos aspectos da enfermagem, o que, que a gente pode considerar no idoso, né, e aí contribuir com toda a experiência que a senhora tem nessa área. Bom dia, é uma Dia. satisfação estar aqui hoje, no Dia Mundial da Prevenção de Quedas, cuja data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, para alertar sobre os riscos de acidentes, de quedas, das consequências que são lesões e que são fraturas e traumatismos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da SBGG e para falar sobre esse tema que me é tão caro. E é a primeira live que eu participo, então estou um pouquinho ansiosa, mas Todos vamos nós. lá. Falando hoje, estamos lembrando hoje, então, em torno de 28 milhões de pessoas idosas, que representa 13% da população do nosso Brasil. E chamamos a atenção que idosos acima de 80 anos é um número muito expressivo e que nós temos no Brasil já 30 mil centenários. E isso é uma grande preocupação e um grande desafio para atendimento nesse aspecto de quedas e fraturas. Bem, quanto mais aumenta a expectativa de vida, nós também teremos o aumento das sequelas que comprometem a independência e a autonomia, e, ao mesmo tempo, reduz, então, a capacidade funcional devido ao avançar da idade e das degenerações que ocorrem no organismo biológico. A capacidade funcional ela é um fator mais importante hoje para trabalhar o autocuidado. E nós sabemos que 30% dos idosos sofrem hoje uma queda ao ano, e 50% deles ficam, então, com a mobilidade reduzida, e que isso gera a necessidade de uma vigilância diária constante pelos cuidadores ou pelos profissionais de saúde e pelos agentes de saúde e seus familiares. Em relação à epidemiologia das quedas, eu consultei agora os últimos artigos publicados e encontrei um artigo onde, que é uma revisão integrativa, da região sudeste e da região sul. E aí, como resultado, nós temos que a taxa de ocorrência das quedas variou entre 10,7% e 59,3%. E os fatores que apareceram mais associados foram o sexo feminino, a idade maior de 80 anos, com déficit cognitivo e sintomas depressivos. E as principais consequências deste estudo foram fraturas e o medo de cair novamente. Também prevaleceu como local, né, o domicílio, o período diurno,
As circunstâncias mais comumente descritas, então, foram tropeço, escorregão, tontura, existência de desnível nos ambientes, ocasionando, então, queda da própria altura. E um segundo estudo de 2019, intitulado Quedas em Pessoas Idosas, Restrições do Ambiente Doméstico e Perdas Funcionais, nós encontramos a predominância dos fatores extrínsecos como motivo da queda. E aí tivemos o comprometimento e irregularidade de coisas e de imóveis, etc., no próprio ambiente doméstico, principalmente, então, fatores extrínsecos, e também, com menor escala, os fatores intrínsecos, que são oriundos da própria pessoa do idoso. As quedas, elas apresentam também consequências emocionais, como medo de sofrer novos episódios, porque geralmente quem cai uma vez tem a tendência de cair mais vezes, e funcionais, com prejuízo, então, de marcha, gerando falta de equilíbrio e restrição em cadeiras de rodas, com internação, muitas vezes, ou com a necessidade, devido a essas sequelas, de uma institucionalização numa ILPI. Aí agora eu posso perguntar para todo mundo qual seria a influência da idade em relação às quedas e quando esses problemas começam a surgir. Nós podemos dizer que as quedas são comuns em todas as idades, mas especialmente após os 60 anos e 80 anos e mais, são bem mais frequentes e à medida que a idade avança, as quedas também são mais graves e com sequelas maiores, que muitas vezes, então, levam essa pessoa, como eu já disse, a ser acamado ou institucionalizado, ou então leva imediatamente à morte. Como é que a gente... A Cristina já definiu mais ou menos o que é queda, eu não vou repetir, tá? Mas eu vou só falar que a SBGG... Opa, aconteceu algo aí com a doutora Iride? Ah, voltou. Tá? E tem consequências enormes nas pessoas idosas. Doutora Iride, parou um pouquinho, aí deu uma travadinha quando a senhora falou, a SBGG define, se puder voltar um pouquinho? Sim, Tá. ela define, então, a queda como uma síndrome geriátrica, porque ela tem origem, essa síndrome, em várias causas, por fatores extrínsecos, intrínsecos e propriamente comportamentais do próprio idoso. Então, a complexidade para a atenção, para a avaliação e para o tratamento é bem maior, e muitas vezes algumas ações elas podem influenciar positivo ou negativamente, né, nesses eventos adversos. A queda pode ocorrer, então, da própria altura, por exemplo, do sofá, cadeira, cama, tá? Ou a cadeira, por exemplo, no chuveiro, uma cadeira higiênica pode dar algum problema. Falta de barras, então, lá no próprio banheiro. Ou ela é por deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial que a pessoa estava. Tá? E sempre provocado, então, por circunstâncias multiprofissionais.
Os danos, nós já falamos quais são: escoriações, contusões, fraturas, traumatismo de crânio e até mesmo, então, o óbito. E tudo isso leva a limitações e incapacidades físicas, aumenta o tempo de internação, onera a família e o sistema de saúde com gastos devido a procedimentos, cirurgias, etc. E tem consequências, então, psicológicas, principalmente o medo de cair, a insegurança para caminhar, piora o declínio funcional, leva a uma depressão e também ao isolamento social, tá? Bem, vamos então falar agora um pouquinho do papel da enfermeira e da equipe de enfermagem na prevenção e realização de quedas. A enfermeira tem um papel importante, tá? Tendo como competências prioritárias, então, junto às pessoas idosas, realizar o conhecimento dessa pessoa, então, a vida pregressa, realizar uma avaliação ampla, o diagnóstico de enfermagem em relação a quais são as grandes necessidades dessas pessoas em relação à sua saúde, principalmente, então, avaliando o risco de queda, a elaboração de um plano terapêutico singular, onde determina, então, quais as principais ações de intervenção para garantir o melhor autocuidado, uma assistência adequada e a reabilitação que essa pessoa idosa necessita. Então, por exemplo, ela avalia como dimensões as atividades básicas da vida diária, onde ela avalia força e limitações para o autocuidado, a mobilidade básica e a incontinência urinária. E ela usa para isso, então, a escala de Katz e o índice de Bartel. Ela avalia outra dimensão, atividades instrumentais da vida diária, que também avalia força e limitações, principalmente para o idoso, cozinhar, fazer compras e outras atividades da vida doméstica, né? Limpeza, etc., e finanças. E aí ela utiliza a escala de Layton. A outra dimensão é mobilidade, marcha e equilíbrio. Essa escala é uma escala quantitativa de marcha, equilíbrio e avalia mais especificamente o risco de quedas. Então, essa é uma escala de Tinnit, ou TUR, e essa escala ela é usada também por outros profissionais, como fisioterapeuta. Risco de quedas, ela avalia, então, se há ou não o risco de quedas, que é um rastreamento, e existem duas escalas para isso, a escala de Morse e a Stratific. E, por fim, uma avaliação multidimensional, onde ela avalia, então, a visão, a audição, a função dos membros inferiores e superiores, novamente, a incontinência urinária mais detalhada, o estado de saúde mental, nutricional, ambiente e suporte familiar. Essa avaliação funcional é uma avaliação funcional breve do idoso. Além disso, a enfermeira, com sua equipe, tem a responsabilidade pela capacitação tanto da equipe de enfermagem como dos agentes de saúde, cuidadores e demais familiares, de medidas de prevenção para evitar as quedas ou reduzir acidentes e quedas e fraturas e melhorar o autocuidado. E isso tudo ela faz principalmente olhando para instituir uma casa segura, aonde o idoso pode, então, ir e vir, deambular, se mover dentro do seu próprio lar ou em torno do lar, quando ele reside em casa,
com horta, com jardim, e também quando esse idoso necessita, então, fazer alguma atividade externa, que agora, durante a pandemia, ele só sai de casa se realmente é necessário para atender necessidades urgentes que não podem ser adiadas. A enfermeira também, como integrante da equipe multiprofissional e interdisciplinar, ela deve desenvolver ações de educação em saúde, principalmente na atenção domiciliar, na atenção primária em saúde do SUS, outros serviços de saúde, na situação de urgência e emergência, e também em serviços de reabilitação, hospitalização, e também a enfermeira que atua nas instituições de longa permanência. Em relação a que temas? Principalmente, então, normas sanitárias agora, durante a pandemia, mas após também devem seguir, cultivo de hábitos saudáveis, né? Atender às dicas todas importantes de prevenção de quedas, acidentes, fraturas e violência, e demais patologias que interferem, então, na mobilidade do idoso. Então, uma atenção especial de orientação em relação à osteoporose, calosidades, deformidade plantar, doenças reumáticas, Parkinson, demências, que temos muitos idosos com demência, depressão, a diminuição elevada da visão, cegueira, surdez e outros temas importantes. Por isso, o que a Cristina disse há pouco, é muito importante a gente conhecer aonde vive e reside esse idoso. Porque esse idoso, muitas vezes, ele reside sozinho, outras vezes com familiares, outras vezes em instituições de longa permanência. Então, a gente tem que se localizar na residência do idoso e conhecer todos os cômodos da sua residência e fazer uma orientação adequada de acordo com as condições sociais e socioeconômicas desse idoso, mas especialmente olhando para os aspectos da manutenção da capacidade funcional, a manutenção do autocuidado para, então, evitar, sim, acidentes e quedas. Os fatores principais, então, como a Cristina já falou há pouco, nós temos fatores intrínsecos, né? Que são vários, acho que não há necessidade de estar repetindo muito, mas aqui os idosos mais sujeitos são devido a dificuldades cognitivas, né? Infecções graves, hipotensão postural, incontinência urinária, lentidão nos reflexos devido à diminuição da força muscular, do equilíbrio, e agora, com o inverno, isso vai se intensificar. E com a restrição no ambiente domiciliar, também isso pode aumentar e provocar, então, maior risco para quedas. E as medidas, então, de prevenção para esse tipo de risco são, então, a avaliação através das escalas, as carências que esse idoso está apresentando e demandas que esse está apresentando, e sempre avaliar e identificar novos riscos que podem surgir à medida que o tempo passa. E o outro aspecto importante, geralmente o idoso que já utilizava órteses e próteses antes da pandemia e durante a pandemia, tem que verificar a necessidade de novas adaptações e correções quando surgirem dificuldades do uso para evitar quedas e acidentes. Os fatores extrínsecos também são muito importantes.
principalmente a questão da iluminação ao longo do dia e à noite. Então, utilizar, então, lâmpadas que indiquem o caminho correto, desde a cama até o banheiro, para ele poder fazer as suas necessidades, porque geralmente o idoso levanta 3 a 4 vezes por noite, mas o familiar, o cuidador que está na casa, também deve ficar atento e, de preferência, que ele esteja num quarto próximo a esse idoso. E colocar ao lado da cama uma campainha para esse idoso chamar quando ele está com outro tipo de dificuldades, ou que ele se sente tonto, ou que ele sente que vai desmaiar. A outra coisa importante é o uso dos abajures. Tem que cuidar muito quando eu coloco ao lado da cama do idoso o criado mudo, e esse criado mudo tem que estar fixo, não pode ter rodinhas, e o abajur que fica em cima, ele tem que ser um abajur que tenha segurança. Não pode ter plástico, não pode ter um material que tenha risco, né? A outra questão é a cozinha, que é um lugar onde tem muitas situações de risco. Então, por exemplo, na bancada da cozinha, todos os objetos que lá estão têm que estar organizados. As panelas, os pratos, os copos e outro material ou louça, enfim, instrumentos que ele vai utilizar, tem que estar ao nível dos olhos dele, e não em prateleiras muito baixas ou muito altas, porque aí a tendência do idoso é pegar um banquinho, é pegar uma escadinha para subir. E isso pode se tornar um grande motivo para quedas. Isso, ainda mais agora, né, dona Iride, que ele tem mais tempo em casa, né? Isso Exato. tudo. Só para o nosso adiantar da hora, doutora Iridi, tem algo mais que, né, a senhora queira complementar em relação à enfermagem? Porque aí a gente passa a palavra para a doutora Juliana, depois a gente volta complementando aí. Não, podemos parar por aí, depois a gente pode voltar no bate-papo. Então tá bom, mas assim, desde já agradeço. A senhora quer falar alguma coisa? Não, obrigada pela Ah, tá. atenção. Foi ótimo, muito boa sua fala, assim, bem detalhada e bem esclarecedora de um tema super importante, né? Então, para aqueles que, né, tinham alguma dúvida sobre quedas, acho que a sua explanação foi excelente, né? Muito obrigada e contribuindo aí com toda a sua experiência, né, na área da enfermagem. Vamos agora dar a palavra para a doutora Juliana e depois a gente vai complementando, tá bom? Obrigada, viu, por enquanto, dona Aridi. De nada, às ordens. Tá. Vamos lá, doutora Juliana, com a palavra. Bom dia, Cris. Bom dia. Agradeço pelo convite de participar desse momento, né, pela SBGG. E acho que a sua fala e a fala da doutora Iride me facilitaram muito, né? Foi realmente uma verdadeira aula de quedas. Eu acho que eu vou, então, só reforçar alguns aspectos que são importantes, principalmente do ponto de vista, né, do olhar médico, reforçando um pouco a questão de doenças e medicações, para a gente poder já começar, então, um bate-papo e avaliar a questão das perguntas. Então, acho que, primeiro, reforçar o que você falou, né? A queda é só a ponta do iceberg. É um grave problema de saúde pública e a gente fala que a queda ela é um evento sentinela. Ele é aquele marcador de que algo não está bem na saúde do idoso, né? É um problema muito frequente, é um problema comum ao longo do envelhecimento, mas que não deve ser considerado como um evento normal. Então, é frequente, né? Mas não é normal. E aí, por isso, a gente deve enxergar a queda como um evento sentinela e avaliar, então, o que está acontecendo por trás dessa queda, né? Então, se a gente pensar na queda como a ponta do iceberg, então, quais são os fatores que são submersos
se interagindo e contribuindo para essa queda, né? Os fatores intrínsecos, como já foi comentado pela doutora Iride, são aqueles relacionados ao envelhecimento, né? A dificuldade visual, alteração de equilíbrio, dificuldade de marcha, entre outros, associado a fatores ambientais, como você já comentou e a doutora Iride também, e associado a múltiplas doenças crônicas, né? E doenças, não só doenças específicas da parte neuromuscular, mas doenças sistêmicas de forma geral, doenças orgânicas, como insuficiência cardíaca, DPOC, infecções, né? E aí, por isso, a gente tem que ter um olhar especial, porque muitas vezes a queda, ela pode ser a única manifestação de alguma descompensação aguda, de uma doença crônica ou de uma intercorrência aguda, como um problema infeccioso, por exemplo, né? Então, a queda pode ser a manifestação de uma infecção de trato urinário na pessoa idosa, pode ser a manifestação de uma infecção respiratória, de uma pneumonia na pessoa idosa. E agora, nesse momento de pandemia, a queda pode sim, inclusive, ser a manifestação de uma infecção por Covid numa pessoa idosa, né? Aqueles sintomas clássicos esperados, né? De tosse, de febre, de dor de garganta, falta de ar, muitas vezes eles podem ser manifestações discretas que vão passar despercebidas na pessoa idosa e às vezes ele vai ter uma manifestação maior com uma queda. Então, por isso a importância das pessoas valorizarem e o idoso cair, tentar levar para um profissional avaliar e tentar identificar quais são os fatores que estão relacionados com essa questão para que ele tenha uma abordagem adequada, independente da consequência da queda. Porque, às vezes, se ele teve uma queda e a repercussão dela foi leve, se a gente não abordar, ele vai ter um outro momento de queda com uma repercussão grave, né? Seja uma fratura, seja um hematoma cerebral, que vai precisar de hospitalização, vai ocasionar um declínio da capacidade física do idoso, um declínio de qualidade de vida e também aumento de mortalidade. Então, isso é muito importante. Então, a queda, ela pode ser a manifestação atípica de uma doença do idoso, não só de doenças orgânicas, como as insuficiências, uma descompensação cardiológica, pulmonar, de doença renal, e também como doenças agudas, né? Como as infecções. Então, por isso, deve ser sempre valorizado. Outro ponto importante, fundamental, em relação ao fator extrínseco da queda, as medicações, né? Então, as medicações são muito implicadas com as quedas, e aí aqui a gente chama atenção para as medicações psicotrópicas, e aí quando fala em medicação psicotrópica, a gente tem que lembrar que o arsenal terapêutico é muito grande, né? Não só as medicações indutoras de sono, né? Mas também antipsicóticos, antidepressivos. Então, esse risco ele tem que ser sempre avaliado individualmente em cada paciente, em cada consulta, e sempre a prescrição tem que ser pesada. O potencial benefício que essa medicação está trazendo com o risco que o paciente vai ter de queda e de outro evento adverso. Porque se o risco for maior, essa prescrição tem que ser revista, a droga tem que tentar ser substituída ou reduzida dose, entre outras questões. Lembrar que não só a medicação psicotrópica é responsável, né, é fator de quedas, ela é a principal, mas várias outras classes medicamentosas interferem também na questão de queda. Então, por isso, a avaliação da prescrição, a lista de medicamentos, tem que ser revista em todas as consultas para poder estar checando o risco individual de uma droga aumentar a queda e o risco quando ela interage com as outras medicações que o paciente está usando. No idoso é muito comum a situação de polifarmácia, que é o uso simultâneo de 5 ou mais medicações, e aí a partir do momento que o paciente usa mais de uma droga, ele tem chance de ter interação. E aí essa interação tem que ser avaliada para poder determinar o risco de evento adverso, entre eles o risco de queda. Lembrar, nesse momento de pandemia, como tem se falado, né, a questão do isolamento social. Então, essa menor mobilidade do idoso tem contribuído, então, para a gente ter uma perda mais acelerada de massa muscular, de massa óssea,
E isso tem tido um impacto importante em relação ao risco de quedas, né? A gente já tem alguns trabalhos mostrando, algumas pesquisas mostrando que agora, né, nesses últimos 100 dias, houve um aumento de 30% das internações de idosos decorrentes de acidentes domésticos e quedas. Então, a gente tem que lembrar, o idoso, né, tem que se manter isolado para proteção, um isolamento proporcional à necessidade de cuidado que ele tenha, né, que esse isolamento tem que ser um isolamento, mas que a gente consiga manter toda a segurança que ele precisa de suporte familiar, de alimento, de acesso à consulta, né? Lembrar que o idoso precisa, nesse período, continuar cuidando de suas doenças crônicas, né? Que a descompensação dessas doenças crônicas, inclusive, vai poder contribuir para a causa de queda. E aí lembrar, então, dos cuidados habituais nesse período, que se está mais isolado. A questão de tentar manter uma alimentação saudável, com consumo satisfatório de proteína e manter a atividade física à medida do possível, né? Seja por acompanhamento online com um profissional, seja tentar caminhar dentro de casa, ou tentar estratificar o risco de fazer uma caminhada, às vezes, num ambiente aberto, fora, acompanhado de um familiar de máscara, no momento que não tenha aglomeração de pessoas. Então, tudo isso tem que ser ponderado de forma individual para que o isolamento não seja mais deletério do que a proteção que a gente está buscando. E aí, se a gente fala em deletério, aqui a gente está falando muito na questão do aumento do risco de quedas, por esse impacto que ele está tendo na saúde muscular, na saúde óssea, e como você falou, dessas últimas publicações que a gente teve, né, dessa revisão sistemática brasileira, a questão da depressão como um fator de risco para queda, né? Então, o idoso está mais isolado, né, tem aumentado o índice de transtorno depressivo e isso aumenta também o risco de queda. Isso, e aí acho importante, né, doutora Juliana, a gente ressaltar a questão, né, dele manter, como você falou, né, o acompanhamento médico. Por exemplo, venceu a receita de tal medicamento, como que ele faz, né? Então é um medicamento controlado, ele não pode ficar sem, né? E às vezes a gente vê que alguns falam, então vou deixar de tomar. O que você sugere aí nesse caso? Eu não sei como que está a questão do teleatendimento, né, a telemedicina. Qual orientação você dá nesse caso? Então, primeiro é reforçar que as medicações de uso regulares é de fundamental importância que elas continuem sendo utilizadas da forma correta, né? Para manter o cuidado com as doenças crônicas. Segundo, tem que ter uma organização da rotina do idoso, do cuidado, em relação a essa questão das receitas, né? Então, já tentar avaliar, fazer uma previsão de quando as receitas vão finalizar, para o idoso tentar providenciar com uma antecipação, né? O idoso, a família, o Tem um cuidador, planejamento, né? Seria tem um isso. planejamento, seja o acesso ao médico assistente, o acesso ao serviço da saúde, as farmácias, né? Várias medicações agora, as receitas são válidas por 3 a 6 meses consecutivos, então, receita controlada, o idoso, ele pode, numa compra, já adquirir a receita para 3 vezes, e medicações não controladas, elas são válidas por até 6 meses, então isso já tem facilitado esse cuidado. E a questão, então, do telemonitoramento, do teleatendimento, que veio para poder facilitar esse cuidado nesse momento em que a gente tem orientado o isolamento sempre que possível. E esse isolamento, ele tem que ser quebrado quando for preciso para questões essenciais, como, por exemplo, consultas médicas regulares, né? O telemonitoramento, o teleatendimento, ele pode ser feito, mas ele não substitui uma consulta presencial. E aí, se o paciente tiver um sintoma novo que precise de uma avaliação presencial, isso pode ser programado com todos os cuidados para poder minimizar risco. Mas as medicações devem continuar sendo tomadas. A programação tem que ser feita com antecedência para que essas receitas sejam renovadas antes do paciente ficar sem. Isso, né? Então, reforçar isso, né? Do cuidador ou próprio idoso ter esse planejamento para não deixar para a última hora, né?
Ah, vai acabar amanhã, e agora, né? O que eu faço? Aí ele vai ter que sair de qualquer maneira, sai, às vezes pega um dia que está com muito tumulto, né, no posto, ou, né, assim, vai ter que enfrentar aí uma aglomeração, então é fundamental esse planejamento das saídas de casa, né? Então, de repente, ele já saiu para ir ao mercado, fazer, né, compras, ou já vai na farmácia, né, fazer esse planejamento para não sair várias vezes de casa, né? Temos uma pergunta aqui, que perguntaram o seguinte, sobre a contenção mecânica na prevenção de quedas, né, em tempos aí de pandemia, né, de isolamento. Vocês querem comentar? Então, a contenção mecânica, ela é proscrita, né, para o paciente idoso. A gente tem vários outros instrumentos, outras possibilidades para tentar resolver. E lembrando que ela aumenta o risco de delírio, né, de agitação, de confusão mental, que vão contribuir para a piora do quadro clínico, inclusive com aspectos muito negativos, até piora do delírio e delírio aumento de mortalidade. Então, assim, o paciente está agitado no leito, ele tem que ser avaliado pela equipe de uma forma disciplinar, avaliar a questão de dor, de desconforto, se as necessidades fisiológicas dele têm sido atendidas, se ele não está com retenção urinária, se ele não está com obstipação, retenção de fezes, né, que tudo isso é motivo de desconforto. E depois de avaliado toda essa perspectiva de multidimensão em relação a fatores que possam estar contribuindo para a agitação e para o desconforto, a gente tem as medicações que podem ser utilizadas também para poder ajudar nessa contenção, para fazer uma contenção química e não uma contenção física. Sempre cercada dos cuidados da equipe e dos cuidados da família. E aí, né, falando em relação à fisioterapia, quanto mais contenção, mais prejuízo funcional, né? Então, assim, o que dá para fazer para, em último caso, né, se não tiver jeito mesmo, fazer essa contenção física, né? Porque realmente, assim, né, pensando em tempos né, de isolamento social, a diminuição da mobilidade, né, todo esse prejuízo funcional já está acontecendo. Então, imagina ainda mais, né, realizar essa contenção. Não sei se a doutora Iride quer complementar de alguma maneira. Não, a contenção é contraindicada e a gente realmente, como a doutora Juliana já falou, tem que criar outras estratégias para tentar, então, acalmar o paciente, o idoso, né? Dependendo aonde ele se encontra, se é em casa, se é no hospital, enfim. E existem várias outras estratégias para fazer. Dentro de casa, por exemplo, encostar a cama na parede, usar, então, grades, isso já ajuda bastante. Isso, é isso aí, né? Então, evitar aí ao máximo, né? A gente fala evitar, porque assim, às vezes tem locais que a gente vê que, mesmo sendo contraindicado, é feito, né? Principalmente nas ILPIs, mas realmente a gente, né? Acho que esse é um dos papéis aí da live, né? No sentido de orientação, da gente realmente ver, porque pensando na área, né? Na gerontologia, existem tantas possibilidades, né? Essa atuação multidisciplinar, multiprofissional, ela muito, né? Existem muitos benefícios, né, para se ter uma solução, né? Às vezes não vem de um profissional, vem do outro. Então, por isso, dessa troca de ideias, né, dessa discussão aí dos casos, né? Bom, estamos aí, né, quase finalizando. Acho que isso, então, a nossa equipe de apoio aqui disse que muitos profissionais que trabalham em LPI estão nos assistindo. E é isso mesmo, né? Eu acho que assim, a ILPI, ela é um ambiente que muitas vezes, na maioria das vezes, tem uma equipe, né? Agora é importante que essa equipe se fale, né? Porque uma equipe, ela né, uma equipe multiprofissional, mas que não se fala, né, que não troca ideias, né, também, né, assim, não tira todos os proveitos dessa equipe. Então, assim, tentar, eu sei que a realidade de uma ILPI, né, tem muitas demandas,
às vezes não tem aquele tempinho para parar e discutir, mas é de fundamental importância essa discussão, para realmente ter aí a equipe interdisciplinar, né, que os profissionais se falem. Então, reserva um tempinho, né, assim, para discussão, né, para na semana ou no dia, né, para uma troca de ideias, para uma discussão aí de alguns casos, para realmente ter uma solução, né? Eu acredito que essa riqueza, né, da troca de experiências, ela é fundamental e a gente vê muitos benefícios para o paciente, né? Então, vamos agora para alguns minutinhos aí nas considerações finais. Doutora Iride, que a senhora tem algum recado aí para os seus colegas enfermeiros que estão na linha de frente, no tratamento aí aos pacientes com Covid, né? Acho que essa profissão está cada vez mais reconhecida e com certeza com um grande merecimento aí né, a área da enfermagem. Bem, o grande papel do enfermeiro é o autocuidado. Então, quem cuida, ama. E a gente amando, sendo solícito, sendo vigilante, sendo atenciosa, a gente consegue do paciente uma ótima colaboração para ele, então, ter mais incentivo para mudanças de comportamento, para revisar seus hábitos saudáveis, e o carinho que a gente dá para o idoso, ele sabe, então, retribuir, e a retribuição dele é realmente fazer o que os profissionais da equipe colocam como uma grande necessidade para ele ter melhores condições de vida e de saúde. Então, o que eu diria para todos os colegas, vamos amar o que fazemos, e nós fazemos sempre com muito amor e carinho para todo mundo. E nós somos luz e sal para novas estratégias no cuidado em relação à prevenção de quedas, violência, e, ao mesmo tempo, da saúde como um todo. Muito obrigada. Isso, muito bom, doutora Iride. Lindas palavras aí que eu reforço e também acredito nelas. A doutora Juliana. Então, só reforçar, então, que as quedas, elas não são normais no envelhecimento. Paciente que cai, seja uma vez, ou seja, o caidor crônico, ele tem que ser sempre avaliado de forma multidisciplinar para que a gente possa elaborar um plano de cuidados para diminuir o risco de quedas e avaliar também as lesões. A gente tem que, para o idoso, buscar sempre a questão do bom senso, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, né, a questão do isolamento é preconizada, mas, como você falou, o paciente precisar sair, fazer um planejamento dessa saída de casa para as necessidades maiores e para diminuir o risco, mas precisa ir às consultas, precisa adquirir as medicações se não tiver uma pessoa substituta e, dependendo do perfil, precisa retomar suas atividades, inclusive a fisioterapia, né? Então, até isso tem que ser avaliado individualmente, que às vezes a perda que o paciente está tendo de estar sem as terapias tem sido muito grande, com impactos muito negativos na saúde. Então, é importante que a gente busque esse bom senso para que todos realmente sejam bem cuidados e para que a gente fique bem nesse momento de desafio que temos vivido. Isso, muito boa, né? Endosso também as suas palavras, e é isso, né? Eu acho que assim, cada caso é um caso, realmente a gente tem que ter essa avaliação particular, né, e singular, porque às vezes o paciente realmente assim, né, no caso falando da fisioterapia, ele tinha uma rotina de exercícios, estava evoluindo, e aí ele parou tudo, né? Então aí o profissional deve considerar. É possível fazer o teleatendimento, né? Aquele atendimento, né? Que você está lá acompanhando os exercícios online. Não, não é possível. Tem alguns pacientes que eu não estou conseguindo fazer isso. Partir para o telemonitoramento, né? Então, a cada semana eu ligo e acompanho. Mas às vezes vai ter alguns que também não é possível fazer isso.
e vai ser necessário ou atendimento domiciliar, né, levando em conta e realizando todas as medidas aí de segurança, ou o próprio atendimento que o paciente vai até a clínica, né, com também todos os cuidados. Então, tudo isso precisa ser reavaliado, né, caso para caso, no idoso, como a gente fala em gerontologia e geriatria, a avaliação tem que ser individual, não existe uma padronização, né, é isso, pronto e acabou. Não, precisa ser analisado e verificado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Ah, tá, estão avisando que só tem mais um minuto. E, assim, eu vejo, assim, foi muito rica a nossa discussão, cada uma de vocês, né, fez aí excelentes explanações, e só complementando, acho que a gente pensar na questão da empatia, né, a gente se colocar no lugar do outro, muitos de nós ainda não somos idosos, mas assim, é se colocar no lugar do idoso, né? O que que ele está pensando, o que que ele está sentindo, como que está para ele esse isolamento? Às vezes ele tinha todo o contato com a família, né? Com os netinhos, e aí de repente não precisa se isolar. Então, assim, né? Vamos realmente, como a doutora Iride falou, né? Tratar com amor, com carinho, gostar do que faz, né? A gente não tem como trabalhar com idoso se não gosta da área, se não é apaixonada pela área, e isso a gente é muito, assim, gratificante quando a gente faz com amor, né, com empatia aí com o paciente, percebendo tudo isso, né, tentando se colocar no lugar do outro, com certeza a gente vai ajudar mais e vai ser o mais assistencial que a gente pode. Eu acho que é isso, tá? Agradeço imensamente a SBGG também pelo convite de moderar essa live. Agradeço, um prazer ter compartilhado esse momento com a doutora Iride, com grande experiência na área da enfermagem, doutora Juliana, e vamos ver se nos próximos eventos aí, quando for possível, a gente se conhecer pessoalmente, né? E essa live vai estar disponível no Facebook, no YouTube da SBGG, e qualquer dúvida que vocês que estão nos assistindo tenha, pode mandar as perguntas, né? A gente responde. A SBGG tem um site com muitas informações, informações úteis e disponíveis aí aos usuários, e cada regional aí, cada estado tem a sua seccional também, entre em contato que a gente está à disposição aí para ajudar. E é isso, tá? Então, agradeço e vamos aí divulgar o assunto e fazer com que os idosos diminuem aí, a gente tenha uma diminuição no risco de quedas dos idosos, tá? Foi um prazer e vamos fazendo aí cada vez melhor o nosso papel, tá? Agradeço e um bom dia para vocês e obrigada pela oportunidade, tá bom? Então tá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.